Pedro Itaparica, você tá pior do que o Léo Dias, Pedro Itaparica, já com outra fofoca. É inacreditável. Só por causa disso, quem está nos assistindo deveria já deixar o like, porque fofoca é aqui, né? Eu não sou fofoqueiro, né? Dizem que historiador é fofoqueiro, mas pelo jeito, cientista social não fica atrás, não. Gente, qual é a polêmica de hoje, Pedro Itaparica? Então, né, a atriz Roberta Rodrigues ganhou um processo da Globo, né? Ela ganhou R$ 500 mil, né, da Globo. A justiça condenou a Globo a pagar R$ 500 a Roberta Rodrigues por racismo institucional. Cabe recurso ainda, tá bom? E aí, no caso, mas por que esse racismo, né? A Globo, o processo basicamente é o seguinte: ela sofreu racismo institucional, ficou comprovado nos autos do processo, que corria em segredo de justiça, mas ela sofreu racismo, no caso, na novela Nos Tempos do Imperador, que passou lá entre 2021 e 2022, tá? A Globo, obviamente, negou, né? Vai certamente recorrer da decisão, mas é interessante discorrer um pouco sobre quem é a Roberta Rodrigues, né, e como isso aconteceu de fato, né. A Roberta Rodrigues, para quem não lembra, deve estar aparecendo a imagem aí na tela, no caso, ela começou, né, ela foi revelada, na verdade, né, como atriz, no filme Cidade de Deus, que fez muito sucesso, inclusive foi indicada ao Oscar, né. Ela é uma atriz revelada pelo grupo de teatro Nós no Morro, né, e ela foi revelada nesse filme Cidade de Deus, que fez muito sucesso na época. É um filme de 2002, para quem não lembra, ou quem não era nascido ainda estiver assistindo. E ela voltou recentemente para o mesmo personagem, a Berenice, numa série que está passando agora, né? Já está disponível a primeira temporada, já assinou contrato para a segunda, né? Está na HBO Max, na Max agora, né? Agora não é mais HBO, no caso, é Max somente. E tem lá, Cidade de Deus, a luta não para, tá bom? Sendo assim, a Roberta Rodrigues tem feito muito sucesso, tem uma carreira consolidada já, porém, né, negra que é, retinta e sempre também ativista na questão do movimento negro, né, sofreu racismo na novela Nos Tempos do Imperador, nos bastidores. E aí, de onde é que a gente tirou isso? Do nada? Não. Saiu em alguns lugares essa reportagem, não saiu, não saiu no G1, obviamente, né? Mas saiu na Metrópole, saiu na Folha de São Paulo, por exemplo. A colunista Mônica Bergamo escreveu uma coluna, né, uma reportagem, perdão, toda sobre o contexto do racismo que a Roberta sofreu. E eu vou ler aqui um trecho somente da coluna dela, para que a gente possa entender melhor o que aconteceu. A coluna diz mais ou menos o seguinte: a Justiça do Trabalho condenou a Globo a pagar indenização de 500 mil à atriz Roberta Rodrigues por assédio moral e racismo institucional durante as gravações da novela Nos Tempos do Imperador. Cabe recurso. E aí tem algumas coisas da novela, no caso, né, que foram polêmicas na época. Primeiro que a juíza, perdão, que julgou o caso, ela entendeu que a atriz sim sofreu racismo e isso lhe causou um diagnóstico de burnout, o que causou o afastamento dela por 3 meses do trabalho, tá? O diretor, né, Vinícius Coimbra, que acabou sendo demitido logo depois das denúncias, né, ele, de fato, praticou, né, um ato de racismo muito forte, até porque isso foi comprovado em áudio, né, vazou um áudio dele dizendo o seguinte: ele teria chamado, né, ele teria chamado só atores negros para uma reunião e dizendo o seguinte: olha, se vocês têm ativistas do movimento negro para ficar patrulhando a gente, existe também ativistas do movimento branco, né, para patrulhar vocês. Sendo assim, caso vocês cometam algum erro, algum deslize, nós iremos para cima, né? E vamos desqualificar toda a fala e toda a reivindicação que vocês fizerem. A Repete o nome Roberta do, Rodrigues também alegou. repete o nome do cidadão aí.
Vinícius Coimbra, É o diretor da novela? diretor da novela. Ahn, a novela também cometeu alguns erros factuais, tá? Em relação, porque ela se passa, né? Como já diz, nos tempos do imperador, ela cometeu alguns erros factuais e também teve uma cena da novela. Eu confesso que eu não assisti a novela, mas pelo que eu vejo na reportagem, teve uma cena da novela que insinuava, né, que uma pessoa branca tinha sido discriminada por pessoas negras, o que seria basicamente o que as pessoas chamam aí de racismo reverso, Sim. né? Então, basicamente, a notícia é essa. Cabe recurso, como falei, tá bom? Mas é isso, mais um caso de racismo institucional sofrido por alguém famoso, né? Quando já é alguém comum, né? A gente já fica estarrecido. Quando é alguém famoso, parece que abre mais os olhos, né? Se bem que tem sempre gente desqualificando o racismo de qualquer maneira, sendo gente famosa ou não. Mas, rapaz, é complexo, né? Não é preciso dizer falar nada sobre a complexidade da coisa, né? Mas como a gente tem que falar, a gente vai falar. Cara, primeiro, me surpreende que só agora, depois de tantos anos, a Globo tenha sido condenada por racismo de um modo geral, né? Eu creio que, creio não, assim como o telespectador, até fã da Globo, né, de suas produções que são ótimas, né? Eu já vi várias cenas que sempre me causaram um pouco de agonia de ver, sabe? Mesmo quando ainda eu não entendia muito bem do que se tratava e mesmo o assunto não estando tanto na pauta, né? Mas, sei lá, na novela Cali Peru, a novela de 95, só tinha empregados negros. Era impressionante. Isso, eu via claramente isso, sabe? Era uma coisa assim que eu disse assim, poxa, todo empregado que aparece nessa novela. Pra quem não lembra, era uma novela que tinha Cristiane Torlone, Miguel Falabella. A Cristiane Torlone fazia duas personagens gêmeas, tá? Uma coisa assim. E só tinha empregados pretos. É impressionante. Sabe? Que não tinham falas. Na novela Coração de Estudante, que era uma novela ótima, por sinal, que eu gostei muito. Na época eu assistia, era uma novela de universitários e tal, o tema me interessava. E só aparecem no primeiro capítulo duas pessoas pretas. Uma é a empregada do Fábio Assunção, que ela não tem fala, basicamente, e ela some depois, quando ele vai se mudar para o interior, que ele vai ser professor no interior, e um menino que tem ali o personagem como se fosse um pivete, que ele vai até o filho do Fábio Assunção e rouba o filho do Fábio Assunção, que era o menino lourinho e tal. São os dois personagens pretos que aparecem em 2002, né? Não faz tanto tempo assim, né? Então, cara, a mim não me surpreende. Eu acho que a Globo, ela promoveu novelas que falavam sobre a escravidão, tal, refletindo sobre o tema, tal, etc, etc. Mas, de fato, a Globo cometeu vários equívocos. Por exemplo, eu estou assistindo Vale Tudo. A gente também vai gravar um vídeo aí sobre Vale Tudo qualquer hora dessa. Vale Tudo só tem dois personagens pretos, que é a empregada da família do pai do Ivan, que ela tem falas bobinhas, ela é bem boba, bem ingênua mesmo, e a um menino que é o. Esqueci o nome do menino agora, mas ele vai voltar aí no remake, né? Vocês vão saber mais ou menos qual é o personagem. Vamos ver se ele vai voltar branco ou preto, né? Porque tem isso. Os remakes eles vão mudando, né? De acordo com o tempo. Os personagens. Então, esse menino, ele basicamente rouba a personagem da Regina Duarte, que é a Raquel. Ele rouba já no primeiro capítulo da novela, e aí ele vai se regenerando aos poucos, mas é um menino sobre o qual tá aí muitas suspeitas, né? Então é um personagem preto que está sempre sob suspeita. Então a mim não me surpreende. Agora, o que me surpreende mesmo é a Globo ter perdido essa ação, né? E a Roberta Rodrigues, ela sempre foi tomada como polêmica. Agora que você trouxe essa notícia, Itaparica, eu, olhando em retrospectiva, percebo que já há algum tempo existia um burburinho nas redes sociais, na internet, de que a Roberta Rodrigues era polêmica, era difícil trabalhar com ela. Será que isso não foi uma coisa plantada, né? Porque Não a, vi. a novela
a novela Nos Tempos do Imperador, ela foi exibida entre os dias 25, 9 de agosto de 2021 e 4 de fevereiro de 2022. Então, nesse mesmo período de lá para cá, eu venho ouvindo sempre, ah, porque tem uns canaizinhos que falam sempre sobre pessoas que são polêmicas atrás das câmeras, né? E a Roberta Rodrigues sempre ocupa os primeiros lugares. Hum. Então, cabe a reflexão, né, para ver se realmente existe uma impaciência com ela ou qualquer coisa do tipo. Agora, é aquela coisa, ela reclama aí na ação de que sofreu burnout, é isso? E que tinha problemas de relacionamento, enfim. Na verdade é o seguinte, né? As pessoas gostam, adoram, na verdade, né? Colocar pessoas pretas como agressoras, né? E isso não é de hoje, né? Tem um livro na literatura brasileira, por exemplo, né? Que é o Vítimas Algozes, por exemplo, que já faz isso, né? Que é do Joaquim Manuel Macedo. Basicamente, o livro são 3 novelas e que ele, nas 3 novelas, tem um enredo muito parecido. São basicamente patrões que se dizem bonzinhos com os escravos, tratam muito bem os escravos, né? Que têm intenção de libertá-los, porém, né? Quando os escravos não sabendo disso, resolvem reagir à violência que estão sofrendo por anos e anos e anos, né? E assim são vistos como agressivos, né? Muito possivelmente, a Roberta Rodrigues, negra do jeito que é certamente desaforada, retinta, já sofreu muito racismo e certamente, pelo que a gente ouve falar, ela não é de ficar calada, né? Ela sempre foi muito ativista, né? Nas suas posições, nas suas falas. Quem já viu alguma entrevista da Roberta Rodrigues sabe o quanto ela é firme nas suas posições, né? E, basicamente, quando se fala da questão da Roberta querendo, né, tentando colocar ela como uma pessoa difícil, basicamente estão querendo colocar em pé de igualdade a violência sofrida, né, pelo oprimido com a reação, né, do opressor. Então, acho que não tem muito que falar. Eu confesso que até que me prove ao contrário, eu estou totalmente do lado da Roberta, tá? Sem De dúvida, verdade. sem dúvida, cara, o racismo institucional, o racismo estrutural da Globo, ele é antigo, né? E mais recentemente, o Brasil polarizadíssimo, toda a discussão, a pauta racial aí, né? Todo mundo discutindo, teve uma novela chamada Segundo o Sol, na Bahia, em Salvador, que os atores principais, aliás, 80% ou mais do elenco era branco. Isso causou uma grande polêmica na época, né? Isso foi motivo de polêmica na época. E hoje a gente tem aí 3 novelas que foram ao ar com 3 protagonistas negras de 2024 para cá, que é a Garota do Momento, que tem eu esqueço o nome da atriz sempre, aqui também fez Renascer, né? Fez a Maria Santa em Renascer. Aí tem Vai na Fé, teve Vai na Fé. Depois agora, eu esqueço sempre o nome dessa novela que tá no ar agora, mas que tem a outra atriz preta, que eu esqueci também o nome, enfim, tô esquecidíssimo hoje. E tem a péssima Mania de Você, a novela das 8, que flopou devido também à expectativa criada em torno do remake de Vale Tudo, mas que a protagonista também é preta. Então, pela primeira vez na história, tivemos 3 protagonistas pretas. Mas até bem pouco tempo atrás, nós tivemos uma novela das 8 feita, supostamente passada em Salvador, que não tinha, além de não ter os protagonistas pretos, que, enfim, isso poucas vezes na história aconteceu, como em Da Cor do Pecado, de 2004, a Thaís Araújo quebrou, né, esse paradigma e foi protagonista, a primeira protagonista negra na Globo, né? Mas, enfim, isso é uma prática já da Globo. E também nós temos um caso, não só com o povo preto, mas teve uma polêmica com os japoneses. Teve uma novela, Sol Nascente, se eu bem me recordo, que, em tese,
o núcleo principal da novela eram de japoneses e os atores eram brancos, sabe? O Luiz Mel fazia um personagem japonês, a Giovanna Antonelli fazia a protagonista e ela supostamente era de descendência japonesa. Cara, isso é incrível, sabe? Mais racista do que isso não existe, sabe? Não, Até esse é um assunto, na verdade, para um vídeo, na verdade, específico, que a gente ainda vai fazer aqui no canal, que é o seguinte: os, os preconceitos cometidos pela Globo, né? Porque, assim, se a gente parar para relembrar aqui, na verdade, a gente passar 24 horas nesse vídeo. A verdade é essa, é, né? A verdade é essa. Então, assim, é, a Globo ser condenada por racismo talvez seja uma surpresa, né? Mas a Globo cometer racismo não é surpresa nenhuma. exato. Isso é muito importante que se diga, né? É, basicamente é isso. Boa sorte para a Roberta, que ela receba esse dinheiro, que o recurso que a Globo que o recurso que a Globo certamente vai colocar seja negado e que ela receba essa grana. Ela merece, tá? Ela merecia até mais, por sinal, tá? Isso não vai apagar o racismo que a Globo cometeu, com certeza, tá bom? Mas certamente, talvez nem amenize a dor que a Roberta teve também, tá? Mas pelo menos já é uma resposta que a justiça dá, né, para esse país racista que a gente vive, tá bom? Com Basicamente é isso certeza. o vídeo de hoje, né? E se você concorda com a gente, concorda com a Globo, né, ou tá do lado da Roberta, deixa seu comentário aqui embaixo que a gente quer saber, né, sua posição. É. Basicamente é isso. Deixa o seu comentário, compartilha, participa com a gente, vai aí dialogando, diz aí a sua opinião, né? Enfim, é sobre isso. E até mais. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo.